Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Diz assim o texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos repetir o verso 37 e o 38. 37 e 38, toda a igreja. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E o tema da mensagem é a colheita. Porque neste ano, o Espírito de Deus tem nos despertado para aquilo que é o principal. Como disse um pastor americano que deu um curso aqui em 2002, mais ou menos, acho que foi 2002. A coisa principal é a coisa principal. E a coisa principal é a coisa principal. Porque nós temos trocado aquilo que é principal por aquilo que é secundário. Nós, igreja, durante o ano todo, temos pelo menos 52 domingos. São vários temas, são vários assuntos. São muitas áreas de necessidades que se apresentam. Família, criação de filhos, comportamento, avivamento, prega-se a salvação. Mas, queridos, nesse ano especificamente, nós trouxemos o projeto para a igreja chamado Casas de Paz, que foi um despertamento da igreja, uma busca de despertar a igreja para ver os campos que estão prontos para a colheita. Perceber que a necessidade premente, a maior de todas as necessidades do ser humano, é conhecer Jesus Cristo, é ter um encontro real com Ele. Então, na mensagem de domingo, vimos que nos fins dos tempos haverá uma grande colheita sobre a terra. O texto que foi lido de Apocalipse, capítulo 14, eu quero ler somente 14, 15, a parte B, que diz assim: foi a visão que João teve: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Nós vimos domingo bem esboçado que haverá um momento onde haverá uma colheita. E essa colheita aqui nesse texto, como em qualquer outro texto da Bíblia, a expressão colheita se refere a vidas. Diga comigo: colheita se refere a vidas. Seja ceifando, seja guardando para si. Tudo que fala de colheita, fala de vida. E essa grande colheita que vai haver será uma ceifa, uma colheita de vidas. E eu gostaria de continuar na mesma linha da mensagem de domingo, para que a gente possa entender um pouco mais a seriedade que será essa colheita final. Porque nós estamos vivendo num mundo de muito engano. Nós, como eu disse no início, estamos substituindo aquilo que é principal. Essa geração, talvez mais do que nenhuma outra, é uma geração que não sabe discernir os valores principais, prementes. Valorizamos coisas bobas, besteira, roupa, moda, Instagram, como é que essa casca, essa aparência, e esquecemos da coisa que é principal. Mas antes de continuar aqui sobre colheita, falar em coisa principal, nós estamos vivendo no mundo da maquiagem.
Mas existe no nosso meio muita dor. Existe no meio dessa igreja muito sofrimento. Durante a semana nós lidamos com muitas áreas de sofrimento de pessoas. E aí nós encontramos irmãos que estão num mar da fantasia, do entretenimento, se perdendo, sofrendo. Porque quando olha no Instagram, a outra pessoa está de bem com a vida, aparentemente, e ela sofre porque ela não está de bem, porque ela está trabalhando, ralando, e a outra está passeando. Uma necessidade de comparação, quando na verdade esse não é o problema seu. O verdadeiro problema seu e meu é se nós temos vida com Deus, é se nós temos intimidade com Deus. Mas está cada vez mais difícil, irmãos, compreendermos a genuína mensagem do Evangelho. A culpa é dos pastores, sim, mas é essa onda que envolve a igreja do mundo, onde o entretenimento, onde a moda, onde o ter, onde o possuir, ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. E a nossa relação com Deus passa a ser a relação do me dá e me dá. Do filhinho mimado, que quer tudo de Deus, e na hora que nós queremos. Mas haverá uma colheita no final. E é uma colheita de vida. Quem será colhido? Quem será colhido? Afinal de contas, o que importa? O que verdadeiramente importa? Na parábola do trigo e do joio, Jesus vai revelando dois tipos de pessoas que passarão pela grande colheita. Olha, irmãos, que grande realidade está nessa parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Pode colocar. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então Jesus começa a colocar as coisas no seu devido lugar e falar para nós o que verdadeiramente importa. Geralmente usamos essa passagem para falar sobre o joio no meio da igreja evangélica batista de Intermares. Não tem nada disso que nós queremos falar aqui, porque a parábola é mais abrangente, a parábola é mais séria. Perceba que existe dois tipos de pessoa: um que não é trigo, que não serve, tem aparência de trigo, mas o que toca nosso coração nessa noite é o destino do joio, que está tão perto do trigo, e o trigo não consegue influenciar esse joio. Mas o fato que a parábola diz que há um destino para o joio, há um destino eterno para o joio. Aqueles trabalhadores daquele campo disseram ao Senhor: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não arranque, porque haverá uma colheita. Diga comigo: haverá uma colheita, onde todos serão ceifados.
haverá uma colheita onde todos. A diferença é que quem vai para onde? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e já frequenta a igreja, e nessa noite o Espírito de Deus vai fazer você tomar uma postura, uma posição. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E os filhos de Deus dão frutos do reino de Deus. Pelos frutos o conhecereis. Não julgando ninguém, apenas dizendo que é bom. Essa luta é muito importante, darmos atenção ao que Jesus está falando nessa parábola. Não tire o trigo agora, porque haverá um tempo determinado, e aqui está claro, um tempo onde a colheita virá geral, virá para todos, no mesmo momento. E eu repito, a diferença, a questão é quem vai para onde. E ele diz assim: então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Quanto ao trigo, Jesus diz: o trigo será guardado em meu celeiro. Quem são essas pessoas? São os que foram alcançados pelo Evangelho. Vidas que nasceram de novo, que tiveram um encontro real com Jesus, cujos nomes foram escritos no livro da vida. E naquele grande dia, serão arrancadas da terra para possuir por herança o reino eterno preparado desde a fundação dos tempos. O trigo são aqueles que Jesus redimiu pelo seu sangue, porque eles entenderam a mensagem, ou a mensagem os alcançou, e eles tiveram vidas transformadas. Também em Mateus capítulo 24, nós vemos Jesus descrever como será aquela colheita. A Bíblia está cheia disso. 24, 30, 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Você pode ler comigo 31? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós vamos comparando os textos e vamos vendo como vai se dar naquele tempo. Está dizendo que aqui agora vem anjos e vão colher os eleitos das quatro extremidades da terra. É uma expressão, quatro extremidades, evidentemente, dos quatro cantos da terra. Mas quanto ao joio, Jesus disse lá na parábola: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Essas verdades de Jesus, citadas em parábolas, tornam-se mais claras e mais fortes na revelação que João descreve no livro de Apocalipse, quando ele vê um grande trono branco, e onde todos os homens haverão de prestar contas. Em todas as parábolas de Jesus, às vezes elas não nos chocam tanto, mas quando João tem a revelação daquele dia, da grande colheita, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, o verso 12, depois a gente pula para o 15, diz assim: depois vi um grande trono branco,
e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Até aí. Diga comigo, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Verso 15. Toda a igreja. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É uma mensagem que vocês não têm. Talvez tem pessoas aqui com 300 anos que não tinham ouvido ainda. E eu acho que se nós atentarmos para a seriedade do destino das pessoas, nós poderemos ser mais sensíveis à colheita que está acontecendo hoje. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Por isso, Jesus diz aos seus discípulos, qual deve ser a nossa maior alegria? Em Lucas capítulo 10, nós vimos aqui que Jesus envia os 72 para evangelizar. E eles quando voltam admirados porque os demônios se submeteram a eles. Porque eles operaram milagres e maravilhas. Pode colocar aí, por favor, Lucas capítulo 10, verso 19. Então Jesus, quando eles voltam, Jesus diz, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Todos juntos? Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O que é que verdadeiramente importa? Você ser um líder renomado? Líderes renomados. Jesus diz lá no Sermão do Monte, naquele dia eu direi, Senhor, em teu nome nós operamos milagres, nós fizemos isso, dirigimos igreja, fomos até pastor. E ele diz, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E eu vou dizer aquele texto, irmãos, meditando sobre ele, Deus disse, não prega essa mensagem para os pequenininhos não, porque não é para os pequenininhos não, é para os graúdos, que pensam que são graúdos. Viu o que está aqui? Eu vi mortos, grandes e pequenos, mas todos na mesma condição diante do trono. A diferença é que uns estavam redimidos, cobertos pelo sangue do Cordeiro, e vão receber naquele dia o vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Mas o que verdadeiramente importa, o verdadeiramente importa é se você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é o que verdadeiramente importa. Por isso que, se você entender a grandeza da salvação, você vai deixar de picuinha. Porque você é hoje. E o Salmo 90 diz, como uma neblina, ou como o orvalho da manhã, que se levanta, logo se dissipa quando o sol se levanta. A vida passa rápido, mas a nossa maior alegria é saber que o sangue de Jesus Cristo escreveu os nossos nomes no livro da vida, e ninguém vai apagar esse nome. Que bênção incomparável ter os nossos nomes escritos no livro da vida e conhecer qual será a nossa herança futura. Veja o que diz Apocalipse capítulo 5. A partir do verso 1. No capítulo 4, João começa dizendo assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Eu gosto muito dessa expressão.
Porque João vê uma porta aberta no céu. E por essa porta, Deus mostrou a João tudo o que vai acontecer no futuro. E eu recomendo à igreja, a Evangélica Batista de Intermares, de começar a tirar o nosso pezinho do presente e colocar ele no futuro. Porque Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 1, irmãos, vocês pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já ressuscitaram em Cristo Jesus. João, por uma porta aberta no céu, ele vai descrever aquilo que vai acontecer no futuro. E antes de prosseguir, eu sei que tem muitos novos convertidos na igreja. Eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia, ela vem se cumprindo desde o Antigo Testamento. Ela vem se cumpriu em Jesus. Mas eu quero dizer mais uma coisa: quando Deuteronômio foi escrito, isso não tem nada a ver com a mensagem, é para fortalecer a sua fé e a crença nessas palavras aqui. Em Deuteronômio foi escrito no tempo de Moisés, quando o povo estava adentrando a terra de Canaã. Naquele tempo, ainda ia tomar conta da terra, ainda ia possuir a terra. Você vai encontrar em Deuteronômio Deus dizendo assim, que aquela nação um dia seria espalhada por toda a terra, por um longo tempo. Mas ele, Deus, por amor ao seu nome e por amor a Abraão, ele reuniria de toda a face da terra o seu povo e novamente plantaria Israel na sua terra. Israel passou 2000 anos e em 1948 voltou como nação e é uma potência mundial. Palavra do Senhor se cumprindo. Se essas coisas aos nossos olhos se cumprem, por que não se cumprirá o restante? E se as escrituras falam de Jesus Cristo, e ele apareceu como estava escrito em Isaías 600 e poucos anos antes, dizendo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ela concebeu e deu à luz, e disse, e tu, Belém, não serás menor do que as demais. Falou até da cidade que Jesus nasceu em Belém. E tu, Galiléia dos gentios, de ti virá aquele que será o Salvador do mundo. A Galiléia, Jesus morou na Galiléia. Se essas coisas se cumpriram, então se arregimente e se arme com essas palavras que nós vamos ler agora. Eu estou fazendo esse esforço porque eu quero que você tenha a mesma convicção que eu tenho. Apocalipse capítulo 5. Pode colocar a partir do verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Lembra que falamos de livro? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, porque esse é o livro da vida. Lembra dos livros? E o livro da vida? Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E por que João chorava? Porque naquele dia do grande trono branco, do tribunal final, é necessário saber quais são os nomes que estão no livro. E o livro precisa estar aberto. Por isso João, tendo a consciência da visão, ele chora muito. Porque aquele livro precisava ser aberto. E a visão foi sendo dada a João paulatinamente. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, a visão é paulatina, irmãos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele veio diante do trono e era o Pai que estava lá. Ninguém era digno, mas ele chegou como um cordeiro tendo sido morto. Ele mostrou suas mãos e disse: aqui estão as marcas. Eu derramei o meu sangue e eu comprei para o Senhor povos de todas as línguas, tribos e nações. Só ele tinha autoridade de tomar o livro da mão do Supremo Juiz, porque a minha vida e a sua vida está nas mãos do Supremo Juiz. Estávamos e a humanidade está no banco dos réus. Mas Cristo assumiu o nosso lugar, nos levantou do banco do réu, sentou em nosso lugar, recebeu a sentença do justo juiz e morreu a minha morte. E agora ele se apresenta diante do Pai, daquele que está sentado no trono, e ele então estende as mãos. Verso 7, ele se aproxima e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. A igreja pode citar comigo? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, inclusive eu. Diga, inclusive eu. Inclusive eu. O que verdadeiramente importa. E nós vamos encontrar então, pulando uma página, capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, perdão, é 7 aí, viu pessoal? Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9. Apocalipse 7, 9 diz: depois disso olhei. Veja que Apocalipse ele vai crescendo, até chegar lá no trono branco. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Verso 13 vai dizer então, a partir do verso 13: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E a igreja vai ler comigo do 15 até o 17, todos juntos, bem forte. Por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que é que importa? Diante do exposto, como uma igreja inteligente, eu pergunto: qual é a maior e principal missão da igreja? Precisamos levar a sério a proclamação do Evangelho.
dizendo às pessoas que só pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário podemos ter nossos nomes escritos no livro da vida. Ele diz assim, irmãos, olha quanta bênção, nunca mais terão fome. Eu estou repetindo o verso 16, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Sombra e água fresca, por toda a eternidade. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, pastor com P maiúsculo. Ele os guiará às fontes de água viva, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Precisamos levar a sério a proclamação do Evangelho. Provérbios capítulo 24, 11. Pode colocar aí. E 12. A igreja pode ler comigo? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia. Não perceberia? Mesmo que você diga, eu nem sabia. Alguém que entrou nesse santuário, talvez pudesse ter essa desculpa, mas a partir de hoje não tem. Há uns 20 anos atrás, eu participei de um seminário. Eu não me lembro qual foi o pastor, também não sei as palavras exatas, mas a ilustração não é minha, a ilustração foi de um missionário. Mas eu peguei o conteúdo. Imagina você em pé diante do trono e todas as pessoas, naquele momento em que o livro da vida é aberto e você está lá e de repente seu nome é citado. João, Augusto, Pedro, Lincoln, Bruno, Vitor. E você salta de alegria. Vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Vamos imaginar que seja uma fila. Está todo mundo aqui. E quando o seu nome é citado, você vai dar o primeiro passo correndo para receber o reino que foi preparado para você. E quando você vai dar o primeiro passo, você olha para a esquerda. E de repente tem alguém ali que não foi chamado. E os seus olhares se cruzam. E era o seu vizinho. E era seu amigo de escola. E era alguém que você não insistiu com ele. E ele está dizendo com os olhos dele, porque ele não pode falar: por que você não me falou disso? Porque você não me disse que havia uma colheita final. E você adentra o seu reino, mas aquele joio, ele vai ser amarrado junto com os outros e lançado no lago de enxofre e fogo para sempre. Por que você não me falou dessa colheita? O nome dele não está no livro da vida. Nessa noite Jesus está dizendo: a colheita é grande. A colheita é grande. Mateus capítulo 9, voltando para ele. E eu chamo o louvor aqui.
Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus antecipa. Quando ele olha para as multidões, ele antecipa aquele momento final. Passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando nas boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Precisamos deixar de ter menos compaixão de nós mesmos e ter compaixão das pessoas perdidas. Começamos o projeto Casa de Paz. E quantos chegaram para mim e dizer: não encontrei ninguém, pastor. Eu não encontrei ninguém para pregar a paz. Será se não o sabíamos? Diz Provérbios. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Tem muita gente ocupada com aquilo que não é principal. Deus está convocando esta igreja a cumprir o chamado celestial. Um chamado para ver os campos brancos para a colheita. As células, as casas de paz, o culto de celebração, nossos encontros de comunhão, nossos relacionamentos interpessoais são ferramentas poderosas para a grande colheita. Romanos 10, 15, na parte B, Paulo diz assim: quão são belos, quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Provérbios 11, 30, a igreja pode ficar de pé. Provérbios 11, 30. Você pode ler comigo, todos juntos? O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Na versão aqui diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. O único fruto que permanece é quando você leva uma vida a conhecer Jesus, porque o nome dele fica no livro da vida para sempre. Fruto que permanece. Daniel 12, 3. Eu vou ler na versão NVI, depois na Bíblia Viva. Daniel 12, 3. Toda a igreja: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Olha o que diz a Bíblia Viva: então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Qual é a missão principal da igreja? Ganhar almas. A grande colheita. Tudo que fizermos, irmãos, nesta igreja, deve ser visando a salvação de vidas. Por isso eu quero novamente dizer: a igreja se organiza não para se perder na sua organização. Nós temos os irmãos do acolhimento, eles estão ajudando a que essa mensagem possa ser pregada, você sentado bem tranquilo com o seu carro ali. Eles estão ajudando a ganhar vidas. O pessoal que trabalha no espaço gourmet agora, espaço gourmet, eles cooperam para a comunhão, porque a gente se fortalece no domingo, a gente se relaciona no domingo, a gente é abastecido no domingo, para a partir da segunda-feira a gente distribuir a unção.
Aí a gente tem a escola bíblica, ministério infantil, né? Todo o aparato aqui de mídia, de som. Para que isso? Para que isso? Para a gente se perder nessa estrutura? Ou para usar essa estrutura como um trampolim para fazer Jesus conhecido a todas as nações? O projeto Casas de Paz, irmãos, é uma bênção. O projeto Casa de Paz é um braço estendido evangelístico da igreja. Eu estive lá na Casa de Paz da irmã Patrícia, lá com o pastor Valdinho e o Walter, e eu vi a alegria de pessoas que estão tendo a esperança de conhecer Jesus. Como Zélia, é Zélia, tá aí Zélia não. Não, Tânia, Zélia também. Não é Zélia? Não é Zélia, não tem uma Zélia lá? E ela estava conversando comigo, a história dela, que vocês conhecem, uma história difícil. E nós vemos a alegria dela ter conhecido o Evangelho. O que é que nós estamos fazendo? Churumingando nossas dores, irmãos? Há muito mais necessidade aí fora. Há muito mais necessidade. Aí eu pergunto, mas pastor, e eu vou ser esquecido por Deus? Só vou me preocupar com o outro? O que é que a Bíblia diz? Quem pode me ajudar aí? Tudo tem que ser base bíblica. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se envolva com as coisas de Deus e Ele se envolverá com as suas. Mas está no momento da gente crescer, amadurecer. Não podemos ser criança toda a vida. Eu poderia citar Isaías 58, que foi o texto que Deus me libertou, me deu uma cura quando eu tinha 21 anos de idade, com a síndrome do pânico. Isaías 58, medita ele em casa. Quando fala do jejum de Israel, daquele povo, esse é o jejum que eu escolhi? De jeito nenhum. Um jejum que vocês passam fome e depois brigam um com o outro. Vocês oram, jejuam e ficam fofocando um com o outro, com rixas e inveja. Esse não é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Por isso eu vou ler aqui 58. Os mais antigos sabem dessa minha experiência forte que eu tive dentro do Rio de Janeiro, sozinho ali. Por acaso é esse o jejum? Isaías 58. Eles jejuam, tem brigas e discussões, mas jejuam, dão o dízimo, aparência religiosa, enquanto ao nosso redor as pessoas estão despedaçadas, esperando uma palavra de salvação que está na sua boca. Paulo diz, a palavra não está longe, ela está na sua boca. Se você abrir, nós vamos ver aqui em Isaías, e ele diz assim, por que jejuamos e não o viste, Senhor? Eu estou aqui no verso 3, põe aí. Porque jejuamos, dizem, e não o viste. Porque nos humilhamos e não o quê? E não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os empregados. Recebe isso aí, viu? Explora os empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Ele vai responder agora, verso 6. O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, destacar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Porventura não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo?
Aí, aquela resposta do reino. Aí sim, diga comigo, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, é a opressão que você faz em cima do outro, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se você eliminar disso tudo, e se com renúncia própria, eu gosto da outra versão, abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Mas fonte tem que jorrar. Fonte tem que jorrar. Na dor, na alegria, tem que jorrar para o próximo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui em Isaías temos a versão do Antigo Testamento dessa promessa que Jesus fez. O segredo da vida cristã é a doação. Você se doa primeiro, e Deus é fiel para cumprir suas promessas sobre a sua vida. Tudo que você fizer, seja para o louvor da glória dele. Porque diz Paulo, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Enquanto você não entender isso, vai patinar. Mas Paulo diz assim, em Romanos capítulo 14, porque ninguém vive para si e ninguém morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, Deus quer usar a sua vida para que você seja um braço estendido de salvação, porque haverá uma colheita naquele dia. E sabe, irmãos, veio uma palavra no meu coração agora. Tem pessoas aqui que têm filhos, que têm parentes, que você já sabe, eles não estão ainda nos caminhos do Senhor. Talvez, eu não posso dizer, mas talvez você diga: Senhor, eles não aceitaram Jesus, eles não estão com o nome escrito no livro da vida. Eu quero dizer, se importe com o outro, que Deus vai trazer salvação para a sua casa. Porque no reino de Deus é assim, você se doa e Ele faz aquilo que você precisa. Você pode adorar o Senhor.